Vamos então dar início a esta palestra desta penúltima mesa, portanto, e o tema é antibióticos nos 2 primeiros anos de vida. Queria começar por agradecer o convite da Comissão Organizadora ao Serviço de Pediatria e portanto, vamos então dar início. Portanto, o trabalho encontra-se organizado com esta estrutura e, portanto, em idade pediátrica é frequente as crianças serem levadas quer aos cuidados de saúde primários, quer ao serviço de urgência por doença, e geralmente são doenças febris. E perante este quadro clínico, a principal dúvida que se coloca é se deveremos ou não instituir um antibiótico e, portanto, tendo sempre presente que a maioria destes quadros são quadros víricos, portanto, as crianças encontram-se frequentemente doentes e principalmente abaixo dos 2 anos, e crianças que frequentam o jardim de infância ou infantários, portanto, apresentam infecções víricas e que, regra geral, são situações autolimitadas e que não necessitam de antibiótico. Uma vez decidida a instituição de antibiótico e, portanto, o que é que nós devemos ter presente antes de escolher o antibiótico adequado à situação clínica? Temos de ter presente a idade do paciente, o seu estado vacinal, portanto é diferente se termos em algumas situações clínicas, se temos um paciente com uma vacinação cumprida ou completa para determinadas condições ou não, em particular o Haemophilus influenza tipo B. Portanto, se fez antibiótico nos últimos tempos, nos últimos meses, portanto 1 a 3 meses, que doenças é que este doente apresenta de base e a gravidade dos sintomas. Portanto, em termos de gravidade dos sintomas, o que é que a nós nos preocupa mais enquanto pediatras no quadro clínico do doente? Portanto, quando temos febres superiores a 39,5 graus, portanto, é uma situação que nos chama mais a atenção e depois vai depender também do estado geral do doente. Portanto, se o doente estiver com uma diminuição do interesse das atividades, portanto, se estiver mais parado, que muitas vezes é essa uma das queixas dos pais, portanto, está com febre e está mais paradinho e, portanto, se ele estiver com esse estado geral prejudicado em apirexia, portanto, nesses casos ficamos mais preocupados. Depois, se apresentar uma irritabilidade acentuada, se apresentar um choro inconsolável, se tiver uma sonolência excessiva ou estiver letárgico, a nível do sistema mucocutâneo, se apresentar palidez ou cianose, se apresentar, neste caso, um rasgo petequial, aí ficamos ainda mais preocupados, e se apresentar um gemido e polipneia, se apresentar sinais neurológicos que nos possam apontar para um envolvimento do sistema nervoso central. Perante estes quadros, perante a presença destes sinais ou sintomas, portanto, ficaremos mais preocupados. Mas a maior parte dos casos não temos nada, portanto, quase nenhum destes sinais de alerta presentes e, portanto, a grande maioria dos casos vão ser, como diria inicialmente, quadros víricos e que não vão necessitar da instituição de antibioterapia. Portanto, quando de facto decidimos colocar um antibiótico, portanto, teremos que determinar então o diagnóstico, porque muitas vezes recorre-se aos serviços de saúde ainda logo após o primeiro pico febril e em que a doente ainda nem sequer teve tempo de se manifestar. Se estivermos um diagnóstico e, portanto, e se identificarmos o quadro clínico que o doente já apresenta, portanto, teremos considerados os micro-organismos mais prováveis naquele quadro. Temos que selecionar um antibiótico que seja ativo contra esses agentes e selecionar um antibiótico que atinja concentrações suficientes para tratar a causa que provoca então o quadro clínico. Vamos então começar por falar em situações clínicas específicas e, portanto, as mais frequentes na área da pediatria, portanto, as infecções das vias aéreas superiores. São situações, é um motivo frequente de recurso aos serviços de saúde e afeta um grande número de crianças. Portanto, crianças abaixo dos 2 anos que frequentam o infantário apresentam, em média, 6 a 12 episódios de infecções das vias aéreas superiores por ano. É uma causa importante de absentismo escolar e é uma das principais causas de prescrição de antibióticos em idade pediátrica e estes antibióticos são prescritos de uma forma errada porque, mais uma vez, são, a grande maioria, quadros víricos. Começando então por quadros clínicos mais concretos. A faringoamigdalite, em 40 a 50% dos casos, é provocada por vírus. Apenas 20 a 30% dos quadros são provocados têm uma causa bacteriana e em 30% acaba por não haver uma etiologia que se consiga determinar.
Em termos de clínica, portanto, quer seja uma causa vírica, quer seja bacteriana, vamos ter pontos em comum, nomeadamente a odinofagia, a febre e muitas vezes a recusa alimentar. O que nos faz muitas vezes pender mais para lá de uma infecção vírica, portanto não só a idade, mas também o facto de associadamente ter um quadro respiratório superior caracterizado por tosse, rinorreia, muitas vezes conjuntivite e portanto aponta mais para um quadro vírico. Para estabelecer o diagnóstico, e quando colocamos como hipótese de diagnóstico uma faringoamigdalite bacteriana, portanto devemos efetuar o teste rápido de pesquisa de Streptococcus grupo A, portanto é um teste rápido que nos dá o resultado em 5 minutos e permite-nos medicar adequadamente aquele quadro clínico e não estarmos a medicar erradamente uma infecção vírica com um antibiótico. Sendo este teste positivo e, portanto, sendo mais frequente em crianças entre os 13 e os 15 anos, portanto, menos frequente em crianças abaixo dos 2 anos, que é o tema desta apresentação. Portanto, não tem indicação para ser feito o antibiótico. Mas se tivermos um teste positivo e fazemos, se houver um contexto familiar ou escolar de faringoamigdalite streptocócica, portanto, tem indicação para ser tratado ou com penicilina G-benzetínica intramuscular ou amoxicilina na dose de 50 mg quilo dia durante 10 dias. Em casos de alergia ou suspeita de alergia à penicilina, portanto, temos como alternativa os macrólidos. A adenoidite aguda é outro quadro frequente de recurso aos serviços de saúde, portanto, em que, mais uma vez, os vírus são os principais vilões nestes quadros clínicos, mas uma minoria, portanto, acaba por também poder ter uma causa bacteriana, em que o Streptococcus pyogenes continua a ser o agente mais frequente. Quando o diagnóstico destes casos é clínico e a clínica geralmente é sugestiva de uma infecção, portanto, por uma infecção bacteriana, quando a criança apresenta um quadro arrastado de tosse, obstrução nasal, rinorreia e um sinal que é fortemente sugestivo, é uma escorrência posterior na parede posterior da faringe, em toalha, e que, portanto, neste quadro, perante estes achados clínicos, é lícito colocar-lhe um antibiótico. E, portanto, o antibiótico de escolha, mais uma vez, é a amoxicilina, na dose de 50 mg quilo dia e, portanto, durante 10 dias. Sinusite aguda, mais um quadro que a grande maioria é vírico, mais de 90% dos quadros são víricos, mas numa minoria dos casos, portanto, pode ter uma etiologia bacteriana. Os agentes mais comuns são os colonizadores da orofaringe e a clínica também é sugestiva, portanto, com um quadro também mais ou menos arrastado de tosse, obstrução nasal, uma obstrução e uma rinorreia purulenta, e em que associadamente vamos ter dor facial, cefaleias e halitose. Nas crianças abaixo dos 2 anos é difícil a valorização das queixas que a criança pode apresentar, nomeadamente as queixas de cefaleia e de dor à percussão dos seios perinasais e, portanto, nesta faixa etária vai ser a clínica que vai ser mandatória. Em termos de tratamento, na grande maioria dos casos, um tratamento expectante é suficiente e vai resolver o quadro clínico de forma espontânea em cerca de 60% a 80% dos casos, em que as medidas serão suficientes, medidas de higiene nasal e muitas vezes vasoconstritores ou antihistamínicos, e a situação resolve espontaneamente sem necessitar de instituição de antibióticos. Os quadros mais arrastados também é lícito colocar-se o antibiótico e, mais uma vez, a amoxicilina, mas nesta situação, assim como vamos ver na seguinte notite, com uma dose superior, 80 a 90 mg quilo dia, de 8 em 8 horas, portanto, também podendo-se fazer 12 em 12, durante 10 a 14 dias. A otite média aguda, portanto, mais uma vez, a grande maioria dos casos também são víricas e, portanto, é importante realçar este dado, e numa percentagem menor teremos então os quadros bacterianos a provocarem as otites médias. A clínica
é a clínica característica, portanto, febre, recusa alimentar, e isto nas crianças mais pequenas, portanto, vamos ter uma clínica que muitas vezes não nos permite, pela história clínica, chegar ao diagnóstico, portanto, porque a criança não localiza a dor e caracteriza-se então por sinais inespecíficos da recusa alimentar, prostração, irritabilidade, um despertar noturno, choro intenso e, portanto, nas maiorzinhas poderemos desencontrar então a otalgia e a criança já localizar a dor, ou então uma criança que mexe frequentemente naquele ouvido, sendo uma das causas também que leva muitas vezes os pais a recorrerem aos serviços de saúde. Em termos de tratamento, portanto, nos menores de 2 anos devemos colocar o antibiótico logo a quando do diagnóstico. Nas crianças mais pequenas, portanto, nas maiores, acima dos 2 anos, o que se preconiza é uma atitude expectante, havendo a possibilidade de avaliar a criança nas 48 a 72 horas posteriores, portanto, e só nessa altura, se mantiver a clínica, é que vamos instituir antibiótico. E porquê? Porque, tal como as sinusites, uma grande percentagem destes quadros acaba por se resolver espontaneamente sem necessitar de antibiótico. A amoxicilina é a nossa primeira escolha, na dosagem 80 a 90 mg quilo dia, e, portanto, vamos apenas utilizar outra formulação, e em particular a amoxicilina com uma associação, a amoxicilina com ácido clavulânico, quando ocorre falha terapêutica, e isto é considerado quando após 48 a 72 horas se mantém a sintomatologia, ou se houver um agravamento do quadro clínico. Se a criança tiver alergia à amoxicilina, se houver essa dúvida ou essa possibilidade, portanto, os macrólidos ou a cefuroxima acaba por ser uma alternativa. No caso das otites externas, a regra geral são infecções bacterianas, em que temos diversos agentes, nomeadamente a Pseudomonas aeruginosa e os agentes colonizadores da pele, a causarem estes quadros. O diagnóstico é clínico e, em termos de tratamento, faz-se um tratamento tópico em que podemos associar um antibiótico tópico com corticoides. Outra causa frequente são as infecções das vias aéreas inferiores em idade pediátrica. Abaixo dos 2 anos, a bronquiolite aguda é um quadro muito frequente e a maioria são infecções víricas também, em que o VSR é a principal causa. E estes quadros clínicos não necessitam de antibiótico e, portanto, o tratamento é de suporte, embora se veja com alguma frequência crianças a chegarem já aos serviços de urgência com quadros claros de bronquiolite, ainda a fazer antibiótico. E, portanto, é importante realçar, e por isso é que este quadro clínico aparece aqui nesta apresentação. Quanto às pneumonias, em termos etiológicos, vamos ter agentes diferentes de acordo com a idade da criança. Abaixo do mês, vamos ter as bactérias relacionadas com o mecanismo do parto a serem mais frequentes. Entre uns e os 3 meses, temos os vírus como os principais causadores de pneumonias nestes lactentes. A partir dos 4 meses, vamos ter também os vírus respiratórios e as bactérias, nomeadamente o Streptococcus pneumoniae e o Streptococcus pyogenes, a serem os principais causadores. Em idades maiores, portanto, já vamos ter os micoplasmas e também o Streptococcus pneumoniae como os principais agentes etiológicos. Em termos de clínica, portanto, quando se trata de uma pneumonia bacteriana, vamos ter o quadro característico, nomeadamente febres com temperaturas acima de 39 graus Celsius, com início abrupto e com os sintomas clássicos associados, nomeadamente a dor torácica e abdominal, que nas crianças abaixo de 2 meses muitas vezes é difícil de valorizar porque não localizam a dor. À auscultação vamos ter também os achados característicos. Quando temos as pneumonias, e neste caso as pneumonias atípicas, causadas por vírus ou pelo Mycoplasma pneumonia, temos, portanto, as febres mais baixas e, portanto, o quadro mais arrastado. Em termos de diagnóstico, o diagnóstico é clínico, mas de regra geral, em abaixo dos 2 anos, associamos a imagem e uma grande porcentagem das crianças até acabam por ficar, abaixo dos 2 anos, acabam por ficar internadas e associamos o estudo analítico com hemograma, bioquímica e hemocultura. O tratamento, portanto, de suporte se tiverem hipoxémia e antibioterapia de acordo com o quadro clínico e o local de tratamento.
Quando o tratamento vai ser feito em ambulatório, portanto, a amoxicilina é a primeira linha, portanto, na dosagem 90 a 100 mg quilo dia, de 8 em 8 horas, durante 7 a 10 dias. Nas pneumonias atípicas, portanto, teremos então os macrólidos em primeira linha. Nos quadros que vão ficar internados, e portanto abaixo dos 3 meses ficam todos internados, e a opção é a ampicilina em 200 mg quilo dia EV, associado à cefotaxima, portanto um para cobrir e em particular a Listeria monocitogénese e a outro por causa da E. coli, que são os agentes mais frequentes nesta faixa etária. Dos 3 aos 6 meses de vida, e geralmente não temos uma vacinação completa para o Haemophilus influenza, a primeira linha é a amoxicilina com ácido clavulânico endovenoso e, portanto, na dose 50 mg quilo dose. Em crianças acima dos 6 meses e com vacinação adequada, portanto, a ampicilina em monoterapia é a nossa primeira opção. Passando para outro quadro clínico bastante frequente em pediatria, são as infecções do trato urinário e que leva também a uma prescrição de antibióticos com elevada frequência. Temos 3 picos de incidência, portanto, no primeiro ano de vida predomina o género masculino, em que a fimose fisiológica é um fator de risco e o agente mais frequente é o Proteus mirabilis e a E. coli. Temos uma incidência de 2 a 4 rapazes para cada rapariga nesta faixa etária. A partir de 1 ano de idade, predomina o género feminino e vai ser assim durante toda a vida, e o segundo pico ocorre entre os 2 e os 3 anos e em que temos a E. coli como agente mais frequente. E o outro pico é na puberdade. Em termos de quadro clínico, pode-se apresentar como cistite, pielonefrite ou bacteriúmora assintomática. Temos então as manifestações clínicas características de ITU, que nos virão fazer pensar neste quadro clínico, mas mais uma vez abaixo dos 2 anos é difícil nós termos estes quadros clínicos e, regra geral, temos manifestações clínicas inespecíficas e que nos fazem habitualmente, e quando temos uma criança com febre e sem localização de um foco, portanto, em que se caracterizam então essas manifestações por febre sem foco, anorexia, vômitos, dor abdominal, portanto, vamos sempre à procura de uma infecção urinária, porque é uma causa frequente de febre sem foco. Em termos de diagnóstico, temos testes que nos fazem suspeitar de infecção urinária e que a tornam altamente sugestiva, mas que não são diagnósticos, em particular a tira de teste urinária, a urina tipo 2 e o exame microscópico de urina, portanto, e são aqueles que temos imediatamente acesso ao diagnóstico, mas só a urocultura e, portanto, todas as crianças com alteração as crianças e os adultos igualmente, portanto, deverão ter uma urocultura em que é isolado o agente e depois poderemos adequar a antibioterapia de acordo com o teste de sensibilidade efetuado. No caso, em termos de tempo de duração do tratamento, na cistite devemos tratar durante 2 a 5 dias e nos casos de pielonefrite, a duração de tratamento é de 7 a 14 dias. Os esquemas de antibiótico vão ser diferentes de acordo com a idade, portanto, entre 1 e os 3 meses, abaixo de 1 mês, ficam todos internados e fazem todos terapêutica endovenosa, portanto, com cefotaxima. Entre 1 e os 3 meses podemos tratá-los em ambulatório, dependendo do estado geral do doente e da sua tolerância oral, e, portanto, as opções, a primeira linha é cefuroximaxetil. Em crianças acima dos 3 meses, a opção é a amoxicilina com ácido clavulânico, quer para cistite, quer para pielonefrite, e, portanto, quer seja feito o tratamento em ambulatório ou em regime de internamento. Seguidamente, passamos para outro quadro clínico que é bastante frequente em pediatria, portanto, as infecções da pele, e em que aqui temos frequentemente os agentes bacterianos a causarem frequentemente. Um dos mais frequentes é o impétigo, e em que o diagnóstico é clínico e o tratamento deverá ser efetuado com tratamento tópico nos casos menos graves, menos exuberantes. Naqueles que são mais exuberantes e mais avançados, teremos que fazer tratamento sistémico, em que a flucloxacilina é a nossa primeira opção. No caso da erisipela, portanto, temos então o Streptococcus pyogenes como principal agente causador e neste caso concreto, a primeira opção será a amoxicilina.
No caso da celulite, portanto, o tratamento será amoxicilina com ácido clavulânico. No caso das mordidas, e também é um frequente motivo de recurso aos serviços de urgência, e em particular a mordida por cães, sendo responsável por 80%, gatos em uma percentagem menor, ou então outros colegas na escola, portanto, temos pronto, em termos de agentes mais frequentes, a Pasteurella multócida, em particular nos mamíferos, portanto, cães e gatos, e é um agente que tem que ser coberto. O diagnóstico é clínico e, portanto, o tratamento deverá ser efetuado com amoxicilina com ácido clavulânico em todos os casos. Portanto, quer tenham sinais de infecção, quer não tenham, está indicado o tratamento de todos os quadros clínicos. Em termos de meningite bacteriana, portanto, termos uma etiologia diferente em termos de agentes etiológicos diferentes de acordo com a idade da criança. Portanto, abaixo do mês temos as bactérias relacionadas com o mecanismo do parto a prevalecer. A partir de 3 meses já passamos a ter outros agentes, em particular a Neisseria meningitidis como causadores mais frequentes, e acima dos 3 meses, portanto, é a Neisseria meningitidis e até à idade adulta o agente mais frequente. Em termos de clínica, nos mais pequeninos vamos ter muitas vezes uma clínica pouco exuberante e que dificilmente nos faz chegar de imediato ao diagnóstico de meningite e, portanto, caracterizada por febre sem foco e com uma deterioração do estado geral. Nos lactentes maiores já podemos ter alguns sinais mais sugestivos, nomeadamente uma irritabilidade maior, convulsões ou abalamento da fontanela. Para o diagnóstico, temos então que fazer o estudo analítico, punção lombar e hemocultura. O tratamento, perante a suspeita, deveremos iniciar o antibiótico o mais rapidamente possível. Em crianças abaixo de 1 mês de idade, é uma antibioterapia tripla com ampicilina, gentamicina e cefotaxima. Em crianças maiorzinhas já vamos ter um esquema diferente com cefotaxima e vancomicina, porque também varia os agentes mais frequentes. E crianças acima dos 3 meses, em que temos um risco aumentado do pneumococo, vamos colocar a vancomicina e a cefotaxima ou ceftriaxone. Se não tivermos este risco, portanto, será cefotaxima ou ceftriaxone. A duração é sempre de 7 a 21 dias, de acordo com o agente isolado. Portanto, 21 dias se isolarmos uma E. coli, portanto, períodos mais curtos se forem outros agentes. Por último, sepsis neonatal. Portanto, a sepsis neonatal caracteriza-se também, mais uma vez, por sinais pouco específicos. O recém-nascido tem uma imunotioridade do seu sistema imunológico e, portanto, a resposta que vai montar perante a infecção e uma infecção sistémica por um agente patogénico vai ser pouco específica e, portanto, no aparecimento, quer perante risco infeccioso, e que aí realça a idade gestacional, a coriamnionite materna, a mãe com infecção sistémica, uma ruptura de membranas prolongadas ou colonização materna por Streptococcus grupo B, portanto, a associação de 2 destes fatores de risco já nos leva a colher análises e, perante alterações que, mesmo não muito exuberantes, de iniciar de imediato antibioterapia nestes quadros clínicos. Portanto, as etiologias são, então, as bactérias relacionadas com o mecanismo do parto, Streptococcus algalactiae, Escherichia coli e Listeria monocytogenes. Em termos de diagnóstico, fazemos, então, o que já referi anteriormente, portanto, análises de hemocultura, e se houver, de facto, um estado geral bastante prejudicado, avançamos também para punção lombar e radiografia de tórax. Em termos de tratamento, fazemos então as medidas gerais, suporte vital e antibioterapia com ampicilina, gentamicina e cefotaxima, que aqui não está referido, mas também perante a suspeita de sepsis, isoladamente só ampicilina e genta. Mas se tivermos suspeita de envolvimento do sistema nervoso central, é que associamos a cefotaxima. Portanto, o que é importante realçar aqui desta apresentação e como mensagem final? É que uma elevada e a grande maioria da doença em crianças abaixo dos 2 anos de idade tem uma etiologia vírica, são situações autolimitadas e que não necessitam de antibiótico.
Quando decidimos instituir antibiótico, devemos escolher de acordo com os agentes mais prováveis, com o espectro de ação mais estreito possível, com uma dose adequada ao peso da criança e adequada ao local da infecção. Pronto, obrigado. Nós tínhamos combinado só discutir no fim, por atraso de tempo, portanto, a segunda interveniente pode avançar. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui e também facilitar a organização por mais umas jornadas de internato médico. Vou então falar dos erros mais comuns na antibioterapia e aviso já que ele veio o título muito à letra. Vou mesmo falar de coisas comuns, vou falar de coisas muito básicas, que acho que não são grande novidade para ninguém, mas acho que às vezes é falar nestas coisas básicas que às vezes cometemos erros e são erros que têm impacto na mortalidade, são erros que têm impacto na criação de resistências, são erros que são importantes. E então, começando pelo início, quando abrimos qualquer livro de antibióticos, temos lá sempre o capítulo dos princípios gerais da antibioterapia, que foi o que eu tentei seguir mais ou menos. A colheita de culturas prévias à administração do antibiótico, e já vamos ver como e quais. O início precoce, como devemos fazer uma terapêutica empírica e depois adequá-la aos nossos isolamentos. As doses adequadas, a penetração no foco que a gente pretende. Preferir a via oral, preferir a monoterapia, também vamos falar disso. Monitorizar a toxicidade, não nos esquecer dos efeitos laterais, fazer cursos com uma duração adequada, nem muito curta, nem demasiado prolongada, só fazer profilaxias quando elas estão indicadas e também sempre considerar outros diagnósticos que não a infecção. Falando então dos exames culturais. Os exames culturais permitem-nos identificar por vezes o agente que está mesmo a causar a nossa infecção. E quem que isso é bom? É bom porque quando temos um agente isolado podemos deixar a antibioterapia empírica que nós iniciamos sem saber muito bem o que estávamos a tratar e dirigi-la. E isso tem impactos, melhora o prognóstico dos doentes, melhora a mortalidade, diminui as toxicidades e pode-nos reduzir o espectro de antibiótico que estamos a usar. E que culturas é que vamos escolher? Quando se fala mais nisto é nas guidelines da sepsis, falam sempre em colher hemoculturas, em todos os casos, 2 pares pelo menos, sendo que pelo menos um tem de ser por punção periférica. Quando o doente tem catéteres há mais de 48 horas e ou o catéter é suspeito de ser a fonte da infecção, ou não sabemos de onde é que vem a infecção e, portanto, pode ser do catéter, devemos escolher também desses catéteres. Além das hemoculturas, devemos também culturar todos os focos prováveis da nossa infecção, ou seja, tudo isso guiado pela clínica. Se o doente tem secreções, tosse, expectoração, colher. Se tem sintomas urinários, colher. Se suspeitamos de uma zona do sistema nervoso central, colher o líquor. O que é que nunca devemos fazer? Nem esperar por picos febris para fazer colheitas microbiológicas. Não está demonstrado nem que melhora a rentabilidade, nem as colheitas seriadas, nem as colheitas em pico febril. Nunca devemos colher as hemoculturas só a partir de catéteres, pelo menos uma deve ser sempre de punção. Não devemos colher tudo de um doente, ou seja, receber um doente com uma clínica urinária, colher também secreções e colher a graduada ferida e fazer uma pancultura, porque arriscamos a encontrar isolamentos, que são colonizações que não têm nada a ver com a causa infecciosa, e vamos estar a alargar a antibioterapia para nada. E também não devemos colher, como já foi aqui dito, os agarradores superficiais das feridas, porque o que vamos encontrar muitas vezes são colonizantes da pele e não os agentes que estão a dar a infecção. E então, quando é que começamos a nossa antibioterapia? Aqui também, sempre, quando se fala mais nisso, fala-se mais nos casos mais graves, na sepsis, no choque séptico, em que já foi demonstrado em vários estudos, como este, por exemplo, que o atraso na antibioterapia piora o prognóstico, aumenta a mortalidade. Fala-se até neste estudo que cada hora de atraso no antibiótico pode diminuir a sobrevida em até 7, 8%. E isto não é só importante também na mortalidade, também aumenta o nosso atraso no antibiótico, aumenta as lesões de órgão, a lesão renal aguda, a insuficiência respiratória, e aumenta também os scores de gravidade. Portanto, o mais precocemente possível. Fora da sepsis e do choque séptico, queria também só falar aqui de 3 situações específicas. Uma é a meningite bacteriana, que é sempre uma emergência médica, e se bem que o ideal era podermos colher o líquor antes de iniciar antibiótico, muitas vezes, ou por vezes, estão aqui na caixinha. Pronto. Naquela caixinha as indicações que necessitamos de fazer um TAC antes de fazer a punção lombar, e às vezes isso vai nos atrasar mais de 1 hora, 2 horas o antibiótico, isso não pode ser. Ou seja, quando nós vemos que vai haver atraso em fazer a punção lombar, colhemos hemoculturas, começamos o antibiótico. Não é o ideal, mas há vários estudos que já mostraram que o gramo do líquor se mantém positivo após várias horas da realização do antibiótico, e também, embora se mostra que há algumas alterações na bioquímica, pode haver uma diminuição das proteínas, um aumento da glicose, mas a contagem polimorfonucleares, em princípio, também ainda nos vai permitir manter o nosso diagnóstico, a nossa suspeita.
Já pelo contrário, como já foi aqui falado em outras mesas, quando há uma suspeita de endocardite ou de uma espondilocistite ou uma osteomielite, o ideal, se o doente tiver condições, ou seja, se não estiver em choque, se não estiver instável, se não tiver comprometimento neurológico, é esperar e, nos casos de endocardite, colher então os 3 pares de hemoculturas com 30 minutos de intervalo, que o que eles dizem é que permite identificar o agente na maioria dos casos, e nos casos das infecções das discites, das osteomielites, das infecções de prótese, ir mesmo lá colher, além das hemoculturas, ir fazer ou por cirurgia ou por biópsia, colher um bocado do material, porque são infecções que têm um curso tão prolongado que se nós estivermos a fazer antibioterapia empírica durante 4, 6 semanas, é muito pior do que se tivermos um agente isolado e eficaz. Okay? Então, o que é que nós vamos iniciar? No início, vamos fazer isto empiricamente, não sabemos o que é que o doente tem, podemos ter alguma ideia, mas com respeito ao foco e com respeito ao doente que temos à frente, mas não sabemos exatamente que agente é que estamos a tratar. O que nós temos de fazer é tentar cobrir todos os agentes prováveis, porque a antibioterapia inadequada logo no início também está associada a um aumento de mortalidade e a um aumento de progressão da gravidade do quadro infeccioso. Devemos adequar a nossa antibioterapia empírica ao doente, conhecer as suas comorbilidades, conhecer os fatores de risco para alguns agentes microbiológicos, conhecer isolamentos que ele já tenha tido noutras infecções, os antibióticos prévios, as alergias do doente, se tem algum catéter, tudo isto vai condicionar a nossa abordagem inicial. O foco provável também está associado a micro-organismos específicos e também nunca esquecer a epidemiologia local, essencialmente quando falamos de infecções hospitalares. Aqui só alguns fatores de risco. Pronto, estas listas vocês encontram em todo lado. De saber quando é que os doentes têm ou não têm risco. Quando é que os doentes têm ou não risco de agentes multiresistentes, de infecções por fungos, por exemplo, e não cobrir por rotina. Se nos aparecer um doente que não tem nenhum fator de risco que vem da comunidade, também não devemos cobrir por sistema os agentes multiresistentes, ok? Temos de adequar a nossa estratégia aos agentes mais prováveis e pensar sempre nos fatores de risco, nas características do doente. A epidemiologia local também é muito importante e principalmente, como eu dizia, quando falamos de infecções adquiridas no hospital, isto era a carta antibiótica do nosso centro hospitalar. Isto serve-nos quer por um foco, nós temos ideia de alguns agentes e podemos ver aqui quais são as resistências da nossa comunidade, da nossa epidemiologia, e também quando isolamos um agente, se calhar adquirido em meio hospitalar, ainda estamos à espera do TSA, com a nossa carta temos ideia no nosso hospital o que é resistente, o que é que não e o que é que devemos escolher para iniciar. Pronto, isto é uma lista, como encontrou muitas outras, esta é das nossas guidelines da DGS, da sepsis, da antibioterapia empírica inicial, consoante o foco. Pronto, há várias listas destas. Temos de nunca nos esquecer que, a partir do momento em que temos um isolamento, devemos ajustar ao TSA e escolher o espectro mais estreito possível. Muitas vezes, ou por vezes, o que acontece que não deve acontecer é o doente está a melhorar, ele está bem, agora isolamos uma coisa que até é sensível a outro antibiótico com um espectro muito mais estreito e ficamos com medo de escalar porque o doente está a evoluir tão bem, também só faltam 3 dias, não vale a pena, mas vale, não se deve fazer isso, ok? Quando temos um isolamento, devemos adequar. Por outro lado, se temos um doente que até estamos a fazer amoxicilado ou uma coisa simples e uma infecção respiratória, ele está melhor, está sem febre, as análises estão todas bem, ele está a evoluir clinicamente muito bem e depois num isolamento que se calhar até foi numa urina de uma algália ou numa expectoração mais cá de cima, num doente que está a melhorar, isolamos um micro-organismo multiresistente. Pronto, também devemos pensar, devemos ver se será mesmo aquele agente ou não que está a dar a nossa infecção, se pode ser uma colonização, se pode ser uma sensibilidade in vitro que é diferente à in vivo, ou seja, também temos de pensar nesses casos se o doente está muito, muito melhor e está clinicamente a evoluir muito bem com o antibiótico que estamos a fazer, se aquilo será, na verdade, um isolamento de um causador da infecção ou não. A penetração no foco também é muito importante, é uma coisa que às vezes nos esquecemos. Nós o que queremos numa infecção é, para o local onde nós estamos a tratar, ter lá uma concentração de antibiótico que seja superior à MIC no local que nós pretendemos. E há antibióticos que são maus para alguns sítios, isto é só uma pequena tabela, mas pronto, podemos ter informação muito mais do que isso. Só avisar, por exemplo, a daptomicina, ela para infecções pulmonares simplesmente não funciona, ela é inativada pelo surfactante e não vai ter efeito nenhum. Por exemplo, a moxifloxacina é uma das quinolonas que não tem concentração na urina suficiente para tratar uma infecção urinária, tal como a tigecyclina. Pronto, há assim vários antibióticos e devemos ter isso sempre presente, que embora imaginem que temos um agente sensível, nós sabemos que aquele antibiótico naquele local não vai ter efeito.
O controle do foco também é essencial. Quando temos uma infecção que tem indicação para um abscesso que tem indicação para ser drenado, um doente que tem indicação para ir ao bloco, retirar uma prótese, que tem prestações muito grandes que têm indicação formal para cirurgia, não interessa quanto antibiótico a gente lhe vai fazer, enquanto o foco não estiver controlado, não vamos conseguir tratar a infecção. Pronto. Falam também nas guidelines da sepsis que isto deve ser conseguido nas primeiras 6 horas nos doentes instáveis e é extremamente essencial. Okay? Pronto. Agora que já falamos em antibiótico, falar um bocadinho das doses. E quando se fala no ajuste de dose, o nosso objetivo é ter uma dose que permita ter as concentrações no sítio da infecção que sejam eficazes para tratar, mas por outro lado evitar que tenhamos concentrações excessivas em que se acumule o fármaco, porque aí a toxicidade vai ser muito maior. Este ajuste de dose tem a ver com a função renal, com a função hepática, que funcionam quer no metabolismo, quer na eliminação dos fármacos. Também ajustes à idade, como vimos na idade pediátrica, as doses não têm nada a ver com as doses de adulto e também se começa a pensar que na idade geriátrica também não, e que terão direito também a um ajuste de dose. E também as doses ajustadas ao peso, agora os obesos e super-obesos com doses próprias para eles, ou mesmo esquemas antibióticos em que a dose à partida é já dependente do peso do doente. Essencialmente, alguns doentes que nos dão mais problemas, doentes que estão muito mal, quer porque têm alterações da absorção, têm quadros de hipoperfusão, de hipóxia, alteram a distribuição, às vezes com ressuscitações de fluidotropia agressiva e ficam hiperidratados, aumentam muito o volume de distribuição. São doentes difíceis de prever como é que a nossa dose está a funcionar neste doente. A doença renal prende-se essencialmente com alterações na eliminação e quando é uma lesão renal aguda em que se calhar de dia para dia varia imenso a função renal do doente, é difícil estimar a clearance a cada momento e ajustar a dose sempre à clearance. E também as técnicas de substituição de função renal, que removem alguns dos fármacos da circulação e também temos de contar com esta remoção e por vezes dar doses extras de antibiótico. A doença hepática também interfere por si só, já interfere com a eliminação e metabolismo dos fármacos e também temos de pensar que muitos dos antibióticos dão por si só hepatotoxicidade e interferem com a função hepática. Pronto, a dose de carga, a primeira dose é sempre a dose plena, ela depende apenas do volume de distribuição do doente, portanto não a vamos ajustar à clearance renal nem à disfunção hepática. Para as doses de manutenção, também há muita coisa que podemos consultar, há tabelas, há livros, há aplicações, ninguém sabe isso de cor. E o que devemos fazer é sempre que temos esse caso ir ver ou mesmo que achamos que sabemos ir confirmar. Aqui só uma tableta com os fármacos com mais metabolização hepática e mais metabolização renal. Há fármacos que são mais nossos amigos e não precisam de ajuste renal, o ceftriaxona, a linezolida, a azitromicina, por exemplo. Isto aqui era só para explicar um pouco, depois podemos ajustar ou a dose ou o intervalo entre as tomas. O que faz mais sentido é nos antibióticos que sejam dependentes do tempo, manter uma toma mais regular, pronto, não diminuir o intervalo entre as tomas, diminuir a dose, porque o que interessa é o tempo que eles passam acima da MIC. Já nos antibióticos que são concentração dependentes, nomeadamente as quinolonas, os aminoglicosídeos, queremos manter se calhar uma dose alta para atingir a concentração máxima e vamos-lhe dar mais espaço para dar tempo para o fármaco eliminar e nunca atingir as nossas concentrações tóxicas. Há fármacos com margens terapêuticas muito estreitas, quer porque são muito tóxicos ou porque a concentração que a gente quer alvo para tratar as infecções são muito definidas e nesses, se tivermos a possibilidade, devemos monitorizar os níveis. Falamos aqui da gente e da vancomicina, que são os mais comuns e que se doseiam. Pronto, e depois a cada medição devemos ajustar sempre ou com normogramas ou também novamente com calculadoras, com tabelas. Agora há muitos recursos para fazer esse ajuste. De reforçar só aqui que a gentamicina, quando está em regimes de uma toma diária, pode ser doseada logo a seguir às 24 horas, mas quando são várias tomas dia, quer a gente quer a banca, só vale a pena dosear em val antes da quarta toma, não vale a pena dosear antes, só nos vai confundir as contas, ok? Quanto à toxicidade, também nunca nos devemos esquecer, os antibióticos não são fármacos inócuos, eu não vou estar aqui a dissertar sobre os efeitos laterais de cada fármaco, mas a verdade é que nós muitas vezes prescrevemos um antibiótico e se calhar nem temos muito presente. Principalmente nos idosos, doentes polimedicados, doentes com disfunções graves de órgão, em doentes que vamos tratar por cursos muito prolongados ou que vamos fazer doses muito elevadas do fármaco, devemos ter noção do que é que pode acontecer e monitorizar. Monitorizar clinicamente, o doente se exibe sinais e sintomas de toxicidade e também analiticamente, monitorizar a função renal se o fármaco for nefrotóxico, se for hepatotóxico, monitorizar a função hepática, etc.
E as interações também são mais que muitas, e também, e eu falo por mim, eu quase nunca me lembro disto, mas a verdade é que os antibióticos têm imensas interações com antiarrítmicos, com anticonvulsivantes, com anticoagulantes orais, e eu acho que quando a gente os prescreve nem se lembra de rever a medicação do doente, de ver se aquilo efetivamente vai influenciar alguma coisa. Pronto, agora que já sabemos o que vamos dar, a dose que vamos dar, então até quando é que vamos dar e como é que vamos fazer isso? E começando aqui, uma coisa que vimos logo no início, que o ideal era escolher, quando possível, a via oral. A via oral está associada a um menor custo da terapêutica, a menos tempo de hospitalização, mas para termos uma via oral, para termos uma terapêutica por antibiótico oral, pressupõe que o nosso doente tenha, geralmente os doentes quando ficam internados estão com terapêutica endovenosa, então nós temos de pensar quando é que podemos trocar e quando é que isso pode acontecer. Quando os doentes estão clinicamente melhores, geralmente às 48, 72 horas já vemos que eles estão sem febre, já vemos que os sinais vitais estão melhor. Se tolerarem a via oral, como é óbvio, se não tiverem nenhum problema conhecido de absorção, quando temos antibióticos apropriados disponíveis, e há muitos antibióticos, têm uma ótima biodisponibilidade oral. Claro que há tipos de infecções que, quer por seus cursos muito prolongados, quer por necessitarem de concentrações muito elevadas dos fármacos e de penetração no foco da infecção, nunca vamos poder fazer terapêuticas orais, nomeadamente nas infecções do sistema nervoso central, nas endocardites. Pronto, todas as outras devemos reavaliar diariamente a possibilidade do nosso doente passar da terapêutica endovenosa para a terapêutica oral. Só que é um esquema, também se encontram muitos, de como passar de endovenoso para oral, dependendo da dose e dependendo dos agentes que estivermos a tratar. Com respeito à duração, sabemos que quanto mais prolongado o curso de antibióticos, maior o potencial de toxicidade, maior o número de reações adversas e mesmo a seleção de resistências e os custos elevados, e quando são doentes que vão para o ambulatório ainda a fazer antibiótico também têm uma menor adesão. Devemos tratar o que necessitamos, não tratar a menos para resolver, se temos a certeza que resolvemos a infecção, mas também não estar a tratar a mais, porque a partir de um certo ponto só vamos estar a fazer mal. Tudo isto se baseia em avaliarmos corretamente como é que o nosso doente está a responder ao tratamento, essa avaliação clínica, com os sintomas, laboratorial, com os marcadores inflamatórios, a leucocitose, a PCR, a procalcitonina, os controlos microbiológicos com muito mais importância nas bacteriémias e também controlos imagiológicos. Isto são também outra tabela da DGS, que tem umas normas da duração da terapêutica antibiótica. Agora está-se a tentar perceber, e cada vez mais estudos falam que os ciclos mais curtos também são eficazes, nomeadamente nas ITUs, nas infecções respiratórias, mas há agentes e há focos que nós vamos sempre ter de tratar muito mais tempo, quer pelo agente em si, quer pela necessidade de esterilização dos locais de infecção. E agora, finalmente, para terminar, e não menos importante, quando é que não devemos prescrever antibiótico, que se calhar é um dos erros mais comuns, mais do que todos estes que eu falei, que é prescrevermos antibiótico ou mais. E começo por falar da profilaxia. Eu só vou falar um bocadinho, já fui falado aqui em várias mesas sobre a profilaxia em certas situações, e a verdade é que as indicações de antibioterapia profilática são precisas, são limitadas e só se deve usar nessas situações. Uma delas é a cirurgia, deve ser sempre usada quando um procedimento tem uma elevada taxa de infecção, quando vamos implantar material estranho ao doente. Na maioria dos casos, uma dose única pré-incisão e a cobrir os micro-organismos mais presentes nos locais da incisão, ou até 24 horas, em raros casos, será mais prolongado do que isso. As profilaxias também se aplicam na transmissão a contatos suscetíveis em casos muito pontuais, nomeadamente nas meningites por Neisseria meningitidis, em casos de Bordetella pertussis, isto falando em surtos em lares ou em infantários ou em sítios onde está muita gente ao mesmo tempo com grande contacto. Também há certas profilaxias que se fazem por sistema nos doentes imunocomprometidos, nomeadamente no VIH-Sida, doentes com quimioterapia, doentes sob imunossupressores, doentes transplantados, em que tentamos, há infecções que são mais ou menos previsíveis, agentes que sabemos que têm infecção com mais frequência nestes casos e que dão maior mortalidade, e que também têm esquemas profiláticos, mas isto indicados para cada grupo de doentes. Nos procedimentos dentários invasivos, só se houver um alto risco de endocardite, é o que dizem as novas guias, só se o doente tiver válvulas, se já tiver tido uma endocardite prévia ou se for uma doença cardíaca congénita que não tiver sido corrigida. E nas lesões traumáticas, só também naquelas com elevado potencial de infecção, nomeadamente com quebra de barreiras protetoras ou com introdução de patogénios em líquidos ou ambiente do nosso corpo que seja supostamente estéril, nomeadamente lesões penetrantes do sistema nervoso central, as mordeduras de animais. Não devemos fazer antibioterapia profilática em situações que é uma coisa que se vê muitas vezes em respostas inflamatórias sistémicas muito exuberantes, mas que a origem não é infecciosa, nomeadamente nas pancreatites,
nos doentes queimados que muitas vezes têm muita PCR, muita febre, mas não estão infectados e não precisam de antibiótico, a menos que tenhamos uma evidência que o doente tem uma infecção. Outros casos de antibioterapia que fazemos inadequadamente. O antibiótico é para tratar infecções bacterianas e o que nós vemos muitas vezes é que ele é dado em infecções respiratórias da comunidade que realmente não são bacterianas, a maioria delas são víricas e o avanço que nós temos tido em tentar distinguir, temos alguns testes rápidos, como falou aqui, na pediatria, aqueles testes rápidos das faringites e assim de despiste de se é de facto bacteriano ou não, também PCRs víricas que temos o resultado rapidamente, para saber se é ou não necessário dar antibiótico. A procalcitonina, a PCR também ajuda. Não devemos também usar um antibiótico empiricamente se não tivermos uma evidência de infecção. E muito menos o que muitas vezes se vê, que é, nós temos um doente que não sabemos muito bem o que tem, começamos um antibiótico porque sem grande evidência achamos que ele pode estar infectado e depois ele não está melhor e o que nós fazemos é escalar o antibiótico e ele continua a não ficar melhor e nós continuamos a escalar o antibiótico, entretanto culturas todas negativas, o doente não parece estar infectado e isto também não faz muito sentido porque não estamos a fazer bem nenhum ao doente. O tratamento de colonizações também é uma prática errada, também acontece algumas vezes. Doentes, nomeadamente, que estão algaleados, doentes que têm feridas crónicas, o doente nem sequer tem queixas de infecção e colhe-se uma orocultura de uma algália e vem com uma bactéria que não está a dar nem febre, nem aumento dos marcadores inflamatórios, nem sintomas urinários, também não é para tratar, provavelmente é uma colonização. Se não há evidência de infecção ativa, não é para dar antibiótico. Por fim, o uso excessivo de algumas classes também favorece o aparecimento de resistências a essas classes de antibióticos, que acabam por ser sobreusadas, e para isso ajuda a ter programas de prescrição adequada e ver que tipo de antibiótico é que devemos dar para cada infecção. Portanto, o que não devemos fazer é, na ausência de suspeita de infecção, não devemos dar antibiótico e quando o doente não tem evidência de infecção e também não está melhor, não devemos escalar erraticamente a terapêutica, porque também não vai ajudar. Só para terminar, deixar a mensagem que a febre não é sempre infecção. Há imensas causas de febre, algumas até mais urgentes de a gente diagnosticar como não infecção do que outras, inúmeras doenças autoimunes, neoplasias, a cirurgia, o trauma, os síndromes de abstinência, as tromboflebites, os fenómenos embólicos, até os fármacos dão febre, até os antibióticos dão febre. Portanto, quando temos um doente com febre, não podemos saltar sempre para tens febre, toma antibiótico. Temos de pensar nas outras causas. Pronto. Como mensagens finais, só basicamente aquilo que eu já fui dizendo assim resumido. Colher as hemoculturas não esperar pelo pico febril, colher 2 pares sendo pelo menos uma propensão periférica e colher os acessos com mais de 48 horas, não culturar focos não suspeitos, num doente que está grave começar antibiótico o mais rápido possível, cobrir todos os agentes prováveis, assim que for possível, descalar a antibioterapia, ajustar quando possível, o antibiótico quando tivermos o TSA. A primeira toma não se ajusta e as outras, ajustar a função renal e hepática e monitorizar os níveis quando for possível, ver sempre se estamos a causar toxicidade e monitorizar a resposta clínica à terapêutica, assim que for possível alterar para via oral, fazer uma duração adequada, profilaxias só mesmo quando estão indicadas, não devemos tratar colonizações, não devemos dar antibióticos prolongados quando não temos evidência de infecção e devemos sempre ponderar causas alternativas para a febre. Era isso. Eu pedia só aos intervenientes seguintes que tivessem mais em atenção o tempo, né? Depois podemos fazer uma reflexão sobre isso no fim, agora não vou falar mais, mas que tivessem em atenção o tempo, está bem? Se faz. Pronto, ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria também agradecer o convite à organização das Jornadas João Nelson para estar aqui hoje. O meu nome é Catarina Eusébio, eu sou interna de 5º ano da Nefrologia do Centro Hospitalar e venho-vos falar sobre infecções em transplantados renais. O tema por si só dava para umas jornadas e eu tentei fazer uma síntese daquilo que são as principais mensagens que eu vos quero passar.
Começando só sobre uns dados gerais sobre transplante, este é um dos sucessos mais importantes e atuais da medicina moderna, e o transplante é também a forma de substituição da função renal que proporciona uma maior qualidade de vida e sobrevida aos doentes, com excelentes taxas atualmente de sobrevida do enxerto ao ano, no caso de dadores vivos superior a 90% ou 85% quando são de dadores cadáveres. O número de transplantes renais em Portugal tem vindo a crescer ao longo do tempo. Em 2016, são os últimos dados que temos disponíveis, e existiram 513 transplantes renais em Portugal, a maioria de transplante de dador cadáver, mas também gostava de salvar um importante número, 28 transplantes duplos, rim-fígado, rim-coração, que têm vindo também a crescer. Em termos internacionais, nós estamos com uma excelente posição. Estamos atualmente no 6º lugar mundial. Somos o 6º país que mais transplanta. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, do México e da Espanha, dos nossos vizinhos, mas temos vindo ao longo do tempo a posicionar-nos cada vez melhor na tabela. O sucesso da transplantação resulta, acima de tudo, de um equilíbrio que muitas vezes é muito ténue entre o que é infecção e entre o que é rejeição. E isto é preciso ter, é quase uma arte, gerir a imunossupressão nestes doentes e ao longo do tempo e conforme a fase em que o doente está, as interações que tem ou as intercorrências, vamos ter que ir sempre ajustando a imunossupressão, e é isto que vai determinar a sobrevida do doente e do enxerto. As infecções em transplante renal são a principal causa de morbimortalidade no período pós-transplante precoce e no global são a segunda causa mais comum de morte em transplante, apenas atrás das causas cardiovasculares. Mais de 80% dos pacientes têm uma intercorrência infecciosa no primeiro ano, e o que vai determinar o risco de infecção não é a dose específica do imunossupressor, mas sim a dose cumulativa de imunossupressão, o que vai determinar que as infecções oportunistas ocorram não no primeiro mês pós-transplante, como vamos ver a seguir, mas mais tarde. Só para terem uma ideia, os nossos doentes transplantados são francamente imunossuprimidos. A maioria dos imunossupressores que existem hoje em dia são dedicados ou a diminuir francamente as células T no sangue periférico ou a impedir que estas células sejam ativadas e se diferenciam. Logo de indução, quando os doentes são transplantados, fazem pelo menos 3 fármacos, conforme o risco imunológico que é determinado previamente. O que é mais perigoso e mais imunossupressão, digamos assim, é a imunoglobulina antitimócito, que é uma imunoglobulina policlonal para células T, que reduz ao longo de anos, francamente, os linfócitos no sangue periférico, e temos também o basiliximab e os corticoides. É em termos de imunossupressão de manutenção que os doentes fazem sempre que têm transplante, ou mesmo até quando já têm disfunção terminal do enxerto, para prevenir rejeições, são os inibidores da calcineurina, os inibidores da mTOR, juntamente com o antimetabolite e, mais uma vez, com os corticoides. Só para terem uma noção, e trouxe-vos este caso aqui, que para mim foi muito tradutor do que é a imunossupressão nos nossos doentes. Foi uma doente que foi transplantada em abril de 2015 e fez uma imunossupressão de indução que até é leve, entre aspas, com o basiliximab, mas no período pós-transplante precoce teve uma rejeição aguda e teve que fazer então a tal imunoglobulina antitimócito. 2 anos depois, a doente foi internada com uma intercorrência infecciosa e nós pedimos muitas vezes a caracterização das populações linfocitárias, e esta doente tinha nada mais, nada menos do que 105 linfócitos CD4. Ou seja, se esta doente fosse uma doente HIV, era uma doente que teria critérios de SIDA. Na abordagem geral aos doentes transplantados, esta tem que ser rápida, porque muitas vezes os doentes não traduzem o estado de infecção que têm já disseminada e o quadro clínico pode francamente deteriorar-se em poucas horas. Por isso não é um doente que possa estar à espera na urgência horas e horas ao mesmo dia sem ser avaliado por um médico especializado. Tem que haver um elevado índice de suspeição, porque sendo um doente imunossuprimido, muitas vezes o quadro é ténue ou nem sequer existe, e tem que ser avaliado por um médico diferenciado que esteja habituado a ver este tipo de doentes, porque realmente as causas são muitas. É preciso ter atenção
relação às interações medicamentosas. Daqui gostaria só de destacar os antifúngicos azóis e a azitromicina, que são os que principalmente interagem com os inibidores da calcinurina, a ciclosporina ou o tacrolimus, e podem mesmo fazer com que estes fiquem em níveis tóxicos. E é preciso também, como já tinha dito anteriormente, fazer uma gestão da imunossupressão. Muitas vezes suspender alguns dos fármacos ou então reduzir as doses, porque mais do que salvar o transplante, nós queremos salvar o doente. Na abordagem geral a estes doentes também é preciso orientar a nossa, conforme o quadro clínico ou as nossas suspeitas, orientar os exames a pedir. Não é para pedir isto tudo em todos os transplantados que surgem na urgência como infecção, mas doentes, por exemplo, com infecções respiratórias podem ter mais facilmente indicação para broncofibroscopia e lavado brônquico, porque muitas vezes os agentes são atípicos e nós não estamos a tratar os agentes que causam uma pneumonia num doente imunocompetente, e também, às vezes, por exemplo, no caso de uma meningite, estes doentes muitas vezes aparecem-nos na urgência sem terem rigidez da nuca, apenas com alterações confusionais ligeiras ou com sintomas neurológicos muito frustros. Também é preciso ver, é importante, no suspeita de uma infecção urinária ou abdominal, uma ecografia tanto dos rins nativos como do enxerto. Podem haver coleções, pode haver hidronefrose e no caso de lesões cutâneas também é importante biopsá-las. Gostaria também de ressalvar que febre em doentes transplantados não é sinónimo sempre de infecção. Pode ser sinónimo de rejeição, e estes doentes, os quadros de rejeição nestes doentes muitas vezes simulam uma pielonefrite de livro com dor no enxerto, com febre, com alterações da função renal, ou pode ser mesmo eventos vasculares como trombose da artéria ou da veia renal, neoplasias ou então mesmo recidivas dos processos imunológicos de base que tenham causado a disfunção renal. Na abordagem aos transplantados renais, quando pensamos em infecção, há 3 períodos temporais que nós destacamos francamente, e que são eles que mais ou menos nos orientam a nossa abordagem. Não são estanques, infecções que ocorrem ao 1º ou 6º mês, obviamente que podem também existir no 1º mês ou até mais à la longue, mas classicamente nós pensamos assim, e gostaria de destacar que no 1º mês, ao contrário daquilo que nós pensaríamos habitualmente, as infecções oportunistas estão notoriamente ausentes. Isto porquê? Porque, mais uma vez, volto a dizer que o que interessa é a dose cumulativa de imunossupressão e não a dose imediata. No 1º mês pós-transplante, as infecções relacionam-se com o dador. São infecções que podem vir do doente cadáver que foi dador de órgão, e são muitas vezes infecções nosocomiais, porque é preciso lembrar que estes doentes têm estadias muitas vezes prolongadas, mais ou menos, em unidade de cuidados intensivos, ou então podem ser infecções víricas que não tenham sido diagnosticadas, sendo que maioritariamente faz um rastreio, ou mesmo infecções latentes assintomáticas por tuberculose ou por micoses endémicas. Também o receptor pode ser uma fonte de infecção, com infecções pré-operatórias não diagnosticadas, que também os doentes insuficientes renais terminais são doentes imunossuprimidos, ou então mesmo por contaminação, nomeadamente da pele dos doentes. O procedimento, como todos, também tem inerente possíveis infecções da fida operatória, das algálias, dos catetas, do ventilador, ou então muitas vezes processos de deiscências anastomóticas. No 1º mês pós... Não, esta é de infecções, é entre o 1º mês e o 6º mês pós-transplante, temos, acima de tudo, infecções víricas, e é a elas que é preciso estar muito atento. Os nossos doentes, hoje em dia, conforme o risco de infecção, a CMV, que é feito com base na caracterização da imunidade do dador e do receptor, fazem muitas vezes profilaxia a esta infecção, mas os que não fazem têm muitas vezes infecções a citomegalovírus e que são responsáveis por 2/3 dos episódios febris neste período pós-transplante. E são também uma importante causa de mortalidade, por isso é importante estar muito atenta a elas. Aqui sim surgem as infecções oportunistas por todos estes agentes que também já foram falados previamente e que são característicos disso, e também a principal infecção que é nesta fase são as infecções urinárias de repetição ou recidivantes, porque temos que pensar que são doentes, para além de imunossuprimidos, só têm um rim, só têm um sistema excretor funcionante e que são doentes que tiveram manipulação da via urinária. Atenção que não vale a pena nos doentes que vêm com febre, que há suspeição de infecção
infecção urinária, fazer marfisnal na urgência, porque a maior parte das vezes a infecção não é dos rins nativos, mas sim do enxerto, que está localizado na fossa ilíaca, normalmente à direita se for o primeiro, e que está francamente doloroso e é facilmente palpável, se o doente não for muito obeso, e que está francamente tumefacto nos casos de pielonefrite do enxerto. Depois aí entra, claro, a colheita de culturas precoces antes da antibioterapia e o sedimento urinário, que já vocês todos sabem. Após os 6 meses pós-transplante, as infecções são similares à população em geral, é uma maior incidência e muitas vezes maior gravidade, mas nestes doentes, as infecções víricas, por vírus respiratórios, por pneumococos, mais uma vez as ITUs são muito frequentes. Também infecções víricas crónicas, mais uma vez o CMV, também com alguma importância o Epstein-Barr vírus, podem se manifestar e outra vez, as infecções oportunistas, não tão frequentes nos doentes que tiveram um transplante e uma imunossupressão linear, mas sim doentes que tiveram que fazer por algum motivo, por rejeição, mais imunossupressão ao longo do período pós-transplante. Só dar-vos um lamiré sobre a infecção a citomegalovírus, porque de facto é importante nos doentes transplantados. Esta muitas vezes manifesta-se com um síndrome febril inespecífico, acompanhado de alterações hematológicas, pode ser uma leucopenia, trombocitopenia, e muitas vezes com o que nós chamamos de toque hepático, alterações das enzimas hepáticas, e pode virtualmente afetar qualquer um dos sistemas. Muitas vezes as manifestações são gastrointestinais, com esofagite ou com colite, mas também hepatite e pneumonia. A coriortinite também é uma complicação importante, mas mais tardiamente no transplante. O diagnóstico é feito pela detecção da virémia. No nosso centro hospitalar temos a carga vírica para CMV, que se for pedido é rapidamente feito no nosso laboratório, se for contactado o técnico, e que tem um valor excelente para a predição da evolução clínica ou de recidiva. O tratamento, se a doença for grave, é com ganciclovir EV, se for ligeira a moderada, o valganciclovir oral tem o mesmo resultado e a mesma eficácia. Só chamar aqui a atenção para a infecção Epstein-Barr vírus, porque está associada a uma entidade muito grave e com uma mortalidade muito alta nos infecções transplantados, que é a doença linfoproliferativa pós-transplante. Ou seja, uma infecção Epstein-Barr vírus, principalmente se for uma infecção ou se o doente não tiver imunidade e o dador for positivo, pode associar-se a esta espécie de linfoma e que, na maior parte das vezes, é associada a este vírus. Tem tido uma incidência crescente nos últimos anos pela maior eficácia e potência dos imunossupressores que usamos, e a mortalidade é superior a 50%. Mais uma vez, as manifestações são relativamente inespecíficas, com febre, com uma linfocitose atípica, pode ou não haver adenopatias e hepatosplenomegália, e também se associa muitas vezes a alterações hematológicas. Atenção, que também se pode manifestar, e já vi alguns casos com lesões e massas do sistema nervoso central. O enxerto também pode ser um local preferencial da doença. Agora, vou apresentar-vos alguns casos clínicos rápidos que me marcaram ao longo do meu estágio de transplante e que penso que se calhar não são o mais comum que nós vemos no dia-a-dia, mas são certamente tradutores da complexidade que são os doentes transplantados renais no que concerne às infecções. Trago-vos o caso de uma doente de 61 anos, tinha uma doença secundária, doença renal secundária, uma glomerulonefrite membranoproliferativa, e foi transplantada em junho de 2016 com uma excelente função do enxerto, sem episódios de rejeição, mas um ano após transplante teve um episódio de recidiva da glomerulonefrite. Na altura foi necessário fazer mais imunossupressão à doente com bolos de corticoide e com rituximab. A resposta foi excelente, com recidiva no síndrome nefrótico, e a doente manteve uma boa função do enxerto. Em novembro de 2017, ela recorre ao serviço de urgência por um quadro inespecífico de cefaleias e tonturas. Analiticamente não tinha alterações, no exame neurológico também não, e teve alta do serviço de urgência. Em dezembro, um mês depois deste quadro, a doente começa a referir uma proptose do olho direito, com ptose visível e com perda progressiva da visão. Foi a uma consulta de oftalmologia particular e foi internada noutro hospital que não centro de transplantação, onde fez uma biópsia da massa retroorbitária
orbitária, mas o exame histológico apenas mostrava características do tecido adiposo, sem qualquer característica patológica. Por agravamento do quadro, a doente veio ao serviço de urgência do Hospital de Santo António, não tinha outra qualquer sintomatologia, não tinha alterações no exame objetivo, nem analíticas. O exame de imagem permitia ver aquilo que vocês conseguem ver aqui nesta imagem. Onde é que isto? Onde é que isto? Porque estava já com container, pronto. Mas como conseguem ver aqui, tem a infiltração de toda a cavidade orbitária por uma massa e tem aqui também infiltração da zona retroorbitária e mesmo do seio cavernoso, como podem ver aqui, a invadir as células etmoidais. Na altura colocámos vários diagnósticos, inclusivamente o principal foram neoplasias do sistema nervoso, ou mesmo a doença linfoproliferativa pós-transplante, mas também não podíamos descartar, claro, nestes doentes nunca se pode descartar, uma causa infecciosa. Foi discutido com a neurocirurgia e com o otorrino e não havia qualquer possibilidade de abordagem neurocirúrgica com rentabilidade e que não pusesse a doente em risco. Nós começámos então a nossa investigação, a doente não tinha febre, não havia qualquer elevação dos parâmetros inflamatórios, os exames culturais foram todos negativos, as serologias víricas também, inclusivamente a serologia do Epstein-Barr, a população linfocitária de sangue periférico não tinha qualquer alterações e passámos então a pedir exames de imagens na tentativa de encontrar alguma lesão primária ou alguma outra lesão que nos indiciasse qual era a etiologia. E, surpresa das surpresas, sem ter qualquer sintomatologia respiratória ou alteração na auscultação pulmonar, a senhora tinha uma lesão de 6 centímetros no ápex do pulmão direito. Foi mais uma vez discutido com a pneumologia e com a infecciologia. Os colegas acharam que tuberculose não era muito típica, porque normalmente tem mais retrações pleurais, até nos imunossuprimidos não é no ápex, é mais nas bases, e o doente acabou por fazer um lavado brônquico com isolamento de um aspergilos. Assim, dirigimos o nosso tratamento, assumimos que a massa do seio cavernoso também poderia ser, claro, um aspergiloma, e iniciámos anfotericina e voriconazol. 4 semanas depois, estava eu na enfermaria a ver o doente e eis que me ligam do laboratório de microbiologia muito preocupados porque me queriam avisar que, afinal, no exame cultural tinha crescido o Mycobacterium tuberculosis. Discutimos outra vez o caso com a infecciologia e com a pneumologia e o que se chegou à conclusão é que provavelmente seria uma lesão cavitada causada por tuberculose que posteriormente foi sobreinfectada por um aspergilos. Quanto à massa do seio cavernoso, ficámos sempre sem saber se seria um granuloma à tuberculose ou se seria um aspergiloma. A verdade é que tudo melhorou com terapêutica antibacilar e mantivemos a terapêutica antifúngica. Só mesmo resumidamente, a aspergilose manifesta-se muitas vezes como doença pulmonar, com as alterações típicas ou não nos imunossuprimidos, que são características das infecções respiratórias, têm muitas vezes associadas a angioevasão, com hemorragia, com metástase já de instância, e a disseminação ao sistema nervoso central é comum, e a terapêutica deve ser precoce, claro, com a primeira linha com a anfotericina. Também a tuberculose na Europa tem uma incidência que chega a 5%, penso que em Portugal é mais, principalmente nas zonas das grandes metrópoles de Lisboa e Porto, e 1/3 dos doentes imunocomprometidos apresentam-se com doença disseminada ou com envolvimento extrapulmonar. Nestes doentes, a teste da tuberculina e do IGRA não têm qualquer diagnóstico, valor diagnóstico para a infecção ativa, e o diagnóstico definitivo ou de exclusão só pode ser feito após o resultado do exame cultural ou histológico. O tratamento, já vocês sabem, é igual aos imunocompetentes, só dizer que pode haver necessidade de maior tempo de tratamento, e também é preciso cuidado com a rifampicina, que associada aos inibidores da cálcio na urina pode baixar os níveis e estar associada à rejeição de transplante. No segundo caso clínico, tem um doente de 69 anos com uma doença renal crónica pela malfadada nefropatia diabética, foi transplantado em 2013 e tinha uma disfunção ligeira do enxerto. Era um doente complexo em termos de antecedentes, porque tinha também uma hepatite crónica, a
a vírus da hepatite C, mas que inclusivamente já tinha feito os novos antirretrovíricos e estava tratado, tinha uma válvula aorta biológica e vem por um quadro específico, isto 5 anos pós-transplante, por mal-estar geral, por febre e uma dor lombosagrada. Tinha elevação dos parâmetros inflamatórios e tinha a função de enxerto agudizada. Não tinha alterações no exame objetivo, não tinha alterações hepáticas ligeiras, o raio-x tórax era perfeitamente inocente, a ecografia abdominal não tinha alterações, colheu exames culturais, iniciou fluidoterapia e antibioterapia empírica com ceftriaxone. Às 24 horas não tinha qualquer melhoria, ainda era precoce, é verdade, mas tinha as alterações hepáticas em agravamento e iniciou um quadro de encefalopatia que na altura era perfeitamente encaixável dentro da insuficiência hepática. Pelas queixas de dor lombosagrada, fez um TAC da coluna que excluiu o espondilodiscite, sendo o doente com uma válvula protésica, também excluímos a endocardite e às 48 horas de quadro clínico, o doente mantinha a evolução clínica e analítica desfavoráveis, com modos, com atingimento de todos os sistemas, escalámos a antibioterapia para epiptase e falámos com os cuidados intensivos que aceitou o doente. Infelizmente, o doente veio a falecer na unidade de cuidados intensivos e eis que a posteriori nós soubemos os resultados das hemoculturas e era nada mais, nada menos do que uma meningite do sistema nervoso com bacteriemia a criptococcus. Pronto, e acho que este quadro, na altura, a mim marcou-me muito, porque o diagnóstico passou-nos completamente ao lado. A encefalopatia era perfeitamente enquadrável nas alterações hepáticas, o doente não tinha rigidez da nuca, não tinha cefaleias, não tinha qualquer alteração do exame neurológico, e mesmo sendo uma equipa com muita experiência, o diagnóstico passou-nos e o doente acabou por morrer, mas são casos que nunca mais se esquecem. Agora, a terceira é relativamente simples, só dizer que o criptococcus é a terceira infecção fúngica mais frequente no transplante de órgãos sólidos, é uma infecção tardia e pode ser por primo-infecção ou por reativação de uma infecção quiescente. Muitas vezes os fungos são inalados a partir de excrementos de aves, do bolor do pão ou então mesmo do solo. Pronto. 50% a 75% dos casos têm atingimento do sistema nervoso central. Sempre que há doença pulmonar, é preciso excluir também a doença extrapulmonar e a mortalidade é muito alta e o diagnóstico é idealmente feito por antigênio, se não por coloração da tinta da China ou exames culturais. O tratamento chega até 2 meses, inicialmente com anfotericina e flucitosina e depois com manutenção com fluconazol. No caso clínico 3, é o caso de um doente de 62 anos, que foi internado para fazer um segundo transplante renal. A imunossupressão foi marcada, mais grave do que aquela que é no primeiro transplante. O doente tinha anticorpos antidador, por isso fez o ATG, teve sempre uma disfunção crónica de enxerto e fez também sempre uma infecção da ferida operatória com uma coleção abdominal. Colhemos muitas vezes líquido desta coleção e tentámos colher da ferida, mas sem qualquer isolamento. Fez múltiplos ciclos de antibioterapia e 4 meses pós-transplante o doente volta-nos por novamente uma infecção que tinha este aspecto. E não sei se alguém quer dar... Isto é a fossa ilíaca, temos aqui a cicatriz do transplante e não sei se alguém quer dar um palpite do que é que será isto. Eu nunca tinha visto. Na altura não chegava nem lá perto. Pronto, e o isolamento foi de um mucor. Um mucor é um fungo também que existe, é ubíquo na natureza. Os imunocompetentes não faz sequer cócegas, mas nos imunossuprimidos pode causar infecções muito graves com uma mortalidade muito grande. O doente, a abordagem tem que ser precoce e é decisão da lesão completa. Iniciámos anfotericina mais posaconazol, fez uma excisão alargada da lesão, incluindo um plano de planos musculares e fez, em segundo tempo, uma plastia aqui com este aspecto que para nós que acompanhámos era um aspecto muito bom e, infelizmente, tivemos que gerir a imunossupressão com redução significativa da mesma. O doente acabou por perder o enxerto e reiniciar a hemodiálise, mas até hoje mantém-se vivo. E pronto, espero que tenham gostado e que tenha sido uma boa tradução daquilo que são as infecções em transplantados renais. Vamos agora ouvir a Francisca e depois no fim é que poderemos fazer alguns comentários ou alguma discussão devido principalmente ao atraso. Francisca, deixa só fazer uma sugestão por causa dos atrasos. Eu acho que a parte
antivírica e antifúngica pode ser censurada. Está bem? Tá bem. Fazes o resto só. Está bem? Se faz favor. Está bem. Então, boa tarde. Eu queria agradecer à organização das Jornadas do Internato Médico do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e ao meu serviço, ao Serviço da Hematologia, pela oportunidade de apresentar o tema da profilaxia antibiótica nos doentes imunodeprimidos. Então, primeiro vamos falar da profilaxia antibacteriana e como os doentes imunodeprimidos são um grupo vasto de doentes, decidimos apenas falar de alguns grupos de doentes. Então, quais são os doentes que nós vamos falar? Vamos falar dos doentes com neoplasias, nomeadamente com neoplasias hematológicas em tratamentos com quimioterapia, nos doentes esplenectomizados, nos doentes com imunodeficiências comuns variáveis e nos doentes com HIV. E vamos falar também na profilaxia da pneumocistose, tanto para os doentes com HIV como para os doentes com neoplasias hematológicas. Então, começando pela profilaxia antibacteriana nos doentes com neoplasias. Nós sabemos que os doentes com neoplasias, nomeadamente os doentes com neoplasias hematológicas, são mais suscetíveis às infecções que a população geral. E o risco de infecção nestes doentes está também aumentado devido a vários fatores, como a idade do doente, as comorbilidades do doente, o grau, a duração e a profundidade da neutropenia, também o grau de mucosite associado e também os esquemas de quimioterapia utilizados e também a duração da quimioterapia. A taxa de infecção também está aumentada nestes doentes devido à depleção linfocitária, à alteração da função normal dos plasmócitos e aos efeitos secundários da quimioterapia. Por isso, de forma a reduzir o número de infecções nestes doentes, é fundamental fazer uma avaliação sistematizada e também individualizada destes doentes, de forma a conhecermos bem a história clínica do doente, que infecções é que o doente teve no passado e também os status do tratamento. E depois, muito importante, e talvez das coisas mais importantes, é a implementação das precauções básicas. E que precauções básicas é que são estas? São a utilização de luvas, a higienização das mãos, a utilização de batas limpas, de máscaras, que são medidas não farmacológicas que constituem a estratégia principal na prevenção de transmissão de agentes infecciosos entre os doentes e dos profissionais para os doentes. Por isso é que é muito importante ter em conta estas medidas antes do contacto com o doente, antes de um procedimento limpo ou ascético, após o contacto com o doente e após o contacto com o ambiente envolvente o doente. E depois, quando nós sabemos que vamos submeter um doente a um tratamento com quimioterapia intensiva, existem medidas que podem diminuir o risco de infecção nestes doentes. E que medidas é que são estas? São, então, a educação do doente e também dos familiares do doente, de forma a alertarmos para os sinais que podem levar o doente a ir ao serviço de urgência, como, por exemplo, no caso da febre, que pode evitar uma situação que é potencialmente grave e que pode ser mortal, como, por exemplo, uma sepsis. Também podemos detectar os focos de infecção dentária e tratar caso necessário. E outra das medidas é também a vacinação. Nestes doentes está indicada, além das vacinas normais do Plano Nacional de Vacinação, também está indicado fazer a vacina do vírus da hepatite a vacina da gripe nos períodos de inverno e contra o Streptococcus pneumonia, fazer a vacina da pneumocócica conjugada 13-valente e da pneumocócica polissacarídea 23-valente. Pois, em relação à vacinação, nestes doentes existem também algumas particularidades. Porquê? Porque as vacinas vivas não devem ser administradas a doentes nos quais se prevê imunossupressão no período de 4 semanas após a vacinação, pelo risco de doença induzida pela vacina, e após a quimioterapia, o período em que não devem ser administradas as vacinas vivas varia com a terapêutica efetuada, sendo geralmente 3 meses. Depois, as vacinas vivas, se administradas, devem ser administradas no mesmo dia ou então separadas por 4 semanas, e as vacinas inativadas podem ser administradas com segurança nos doentes sob quimioterapia. A vacinação deve ser realizada pelo menos 10 a 14 dias antes do início da quimioterapia e, na impossibilidade de fazermos previamente à quimioterapia, a vacinação não deverá ser administrada no mesmo dia que a quimioterapia ou numa altura de imunossupressão profunda. Deve ser, sim, administrada entre os ciclos de quimioterapia, de forma a obter uma maior proteção. E também nos doentes hematológicos está recomendada a erradicação da tuberculose latente, fazer tratamento com isoniazida e a quimioterapia pode ser iniciada um mês após o tratamento.
e no caso de doentes com serologia positiva para a sífilis e que não fizeram tratamento anteriormente, está indicado fazer o tratamento com penicilina G e a quimioterapia pode ser iniciada um mês após a primeira dose da penicilina. Depois, mais em relação à profilaxia antibacteriana. É importante perceber que a partir de 1970 foi quando começaram a surgir os primeiros tratamentos com quimioterapia, nomeadamente nos doentes hematológicos, e nesta altura a grande maioria das infecções era por gram-negativos, sendo que dos principais micro-organismos era a Pseudomonas aeruginosa, e aquilo que mais se temia era uma sepsis por gram-negativos. Portanto, surgiu a necessidade de fazer profilaxia antibiótica. Sabia-se também que o mecanismo principal de infecção era a translocação dos gram-negativos pelo trato gastrointestinal. E por isso começaram-se a utilizar antibióticos não absorvíveis pelo trato gastrointestinal, como a gentamicina e a vancomicina. Estes antibióticos eram geralmente mal tolerados e requeriam várias administrações e, portanto, começaram-se a utilizar o Bactrim. E entre 1970 e 1980 foram feitos muitos estudos com o Bactrim. E o que é que se concluiu? Concluiu-se que realmente havia uma diminuição das infecções por gram-negativos. No entanto, como o Bactrim tem um efeito secundário que é a supressão medular, isto prolongava o tempo da neutropenia e também o Bactrim provocava a colonização de bactérias resistentes no trato gastrointestinal. Por isso, a partir de 1980, surgiram os primeiros estudos com as fluoroquinolonas. Os primeiros estudos foram feitos com fluoroquinolonas de segunda geração, como a norfofloxacina. Também foram feitos estudos com a ciprofloxacina. E o que é que se concluiu? Concluiu-se que estas quinolonas eram capazes de diminuir as infecções por gram-negativos, no entanto, tinham pouca cobertura para os gram-positivos. E por isso começou-se a utilizar a levofloxacina, que além de ser um antibiótico que tem uma boa biodisponibilidade oral, tem também uma boa cobertura, tanto para os gram-positivos como para os gram-negativos. E por isso é que nas recomendações atuais é agora a levofloxacina. Portanto, quando é que está recomendada esta profilaxia? Está recomendada apenas em neutropenias de alto risco, neutropenias em que a contagem de neutrófilos é menor que 100 por um tempo previsto superior a 7 dias, e a grande maioria das normas internacionais recomendam então a utilização de um antibacteriano que seja ativo contra os bacilos gram-negativos, incluindo as Pseudomonas aeruginosas e contra os Streptococcus viridans durante o período de neutropenia consequente da quimioterapia. O fármaco mais extensivamente estudado e aquele que é mais utilizado, como eu disse anteriormente, é a levofloxacina. Depois, em termos da redução da mortalidade, os estudos foram inconsistentes. Porquê? Porque alguns estudos mostraram que realmente havia redução da mortalidade, outros estudos mostraram que não havia redução da mortalidade. E é muito importante ter também em conta a taxa de resistência aos antibacterianos. Porquê? Porque a eficácia desta profilaxia está comprometida quando a taxa de resistência às quinolonas dos bacilos gram-negativos é superior a 20%, e também a profilaxia está associada a um aumento da taxa de resistência aos antibacterianos. Depois eu tenho aqui dados da taxa de resistência às quinolonas em Portugal, são dados do ano 2016, e tanto para a Escherichia coli como para a Klebsiella pneumoniae ou para a Pseudomonas aeruginosa podemos ver que a taxa de resistência é superior a 20%. Depois também tenho aqui dados da taxa de resistência da levofloxacina no Centro Hospitalar Trás-Montes e Alto Douro no ano 2017, e como podemos ver, para a Klebsiella pneumoniae e para a Pseudomonas aeruginosa, a taxa de resistência à levofloxacina é superior a 20%. Apenas para a Escherichia coli é que é 19%, o que se aproxima um pouco do limite dos 20%. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que a profilaxia bacteriana não deve ser usada por rotina, deve ser sim ponderada em casos muito específicos, quando o benefício suplanta o risco. E que casos específicos são estes? São casos de comorbilidades graves, são casos de ter havido previamente uma entericolite neutropénica grave ou uma aloimunização plaquetária com trombocitopenia grave refratária. E quando realizamos a profilaxia, esta deve ser feita com levofloxacina 500 mg per-os, uma vez dia, durante o período de neutropenia, e como eu disse anteriormente, muito importante, não devem ser descuradas as precauções padrão, que é a higienização das mãos em todos os doentes e as medidas de isolamento quando indicado. Depois o outro grupo de doentes são os doentes esplenectomizados. Então nós sabemos que uma esplenectomia pode ocorrer por várias razões, como um trauma ou uma doença hematológica,
E sabemos que nos primeiros 2 anos pós-esplenectomia há um risco aumentado de sepsis pós-esplenectomia, que é uma situação que é potencialmente grave e que pode ser mortal. E uma das estratégias, além da vacinação e da educação e da identificação do doente, é realmente a profilaxia antibacteriana. O nível de recomendação para esta profilaxia é baixo e, quando recomendado, está recomendado a 250 a 500 mg de amoxicilina uma vez dia. E apenas está recomendado em alguns grupos de doentes. E que doentes são estes? São doentes que pós-esplenectomizados com menos de 16 anos ou com mais de 50 anos. Doentes que têm antecedentes de HIV, de doença hepática grave, doentes transplantados com hipogamoglobulinemia e também doentes que já tenham tido uma sepsis pós-esplenectomia ou doentes que tenham tido uma infecção pneumocócica grave. Depois, o outro grupo de doentes são os doentes com imunodeficiências comum variável. Nós sabemos que as imunodeficiências comuns variáveis são, então, doenças em que existe uma diminuição da produção de imunoglobulinas, estando estes doentes com maior risco às infecções, e a profilaxia antibiótica nestes doentes está apenas recomendada nas complicações, como a rinocinusite crónica, em que pode estar recomendada a amoxicilina, uma macrólide ou também o Bactrim, e nas bronquiectasias, em que está recomendada a azitromicina. Depois, em relação aos doentes com HIV, a decisão de iniciar a profilaxia antibiótica depende da contagem dos linfócitos CD4. Quando os linfócitos CD4 são menores que 200, a indicação é para prevenir a infecção por pneumocite e girovecci. Em primeira linha temos o Bactrim, 480 mg uma vez dia, e como alternativas temos a Dapsona e a Tuvacuona. Quando existem menos de 100 linfócitos CD4, o objetivo é para prevenir a reativação do Toxoplasma gondii. Em primeira linha temos também o Bactrim, 480 mg uma vez dia, e como alternativas temos a Dapsona e a pirimetamina. Depois, quando os linfócitos CD4 são menores que 50, o objetivo é prevenir a infecção por Mycobacterium aviocomplex em doentes que ainda não iniciaram a terapêutica antirretrovírica. E quando deve ser feito com azitromicina, 1250 mg por semana. Depois eu trago aqui um modelo da profilaxia antibiótica nos doentes submetidos a transplante hematopoético autólogo em Portugal. E existem 6 centros de transplante autólogo em Portugal e apenas no IPO do Porto é que se faz a profilaxia antibiótica com levofloxacina 500 mg perós uma vez dia. Em relação à profilaxia com a pneumocistose, como eu já falei anteriormente, está indicado também fazer nos doentes com HIV e agora vou falar em relação aos doentes com neoplasias hematológicas. Então, no caso da leucemia linfoblástica aguda, está indicado durante a quimioterapia. No caso do tratamento com anti-CD52, que é o alemtuzumab, está indicado até pelo menos 6 meses após a paragem do tratamento e que a contagem de linfócitos CD4 seja superior a 200. Depois, no tratamento de combinação de análogs de aspirinas com outros agentes depletores de células T, ciclofosfamida ou anti-CD20, está indicado até a paragem do fármaco e que a contagem de linfócitos CD4 seja superior a 200. No tratamento prolongados com corticosteroides, com inibidores do mTOR, com anti-CD19, com inibidores de JAK1 e 2, está indicado durante a fase ativa do tratamento. E tratamentos com inibidores da BTK pode ser ponderado, especialmente se existirem fatores de risco adicionais para a pneumocistose. E em primeira linha temos o Bactrim, 960 mg perós 3 vezes por semana, e alternativas a Tuvacuona ou a Dapsona também. Pronto. Em relação às mensagens-chave, a implementação das precauções básicas constitui então a estratégia principal na prevenção da transmissão dos agentes infecciosos. Em relação à profilaxia antibiótica, está recomendada a utilização de um antibacteriano ativo contra bacilos gram-negativos, incluindo as pseudomonas aeruginosas e os streptococcus viridianos, durante o período de neutropenia consequente à quimioterapia, apenas nas neutropenias de alto risco. A eficácia da profilaxia está comprometida quando a taxa de resistência às quinolonas dos bacilos gram-negativos é superior a 20%. A profilaxia antibacteriana não deverá ser usada por rotina e a profilaxia, quando indicada, deve ser realizada com levofloxacina 500 mg perós uma vez dia durante o período de maior neutropenia. Nos doentes planectomizados, a profilaxia antibiótica, quando indicada, é 250 a 500 mg de amoxicilina
E nos doentes com imunodeficiência como variável, está indicado fazer profilaxia apenas nas complicações. Nos doentes com HIV, a decisão de iniciar profilaxia antibiótica depende da contagem dos linfócitos CD4. Sr. Dr. Miguel Cunha, pode-se sentar aqui, se faz favor. E os restantes membros da mesa. Pronto, eu não resisto a fazer só 2 ou 3 comentários rápidos e depois cedo a palavra aos restantes. Primeiro, queria dar os parabéns à comissão organizadora, queria dar em específico os parabéns ao Dr. Nelson pela persistência na organização das jornadas, pelo facto de procurar uma descentralização nos vários focos hospitalares. Acho que isso é positivo. Acho que todos estes processos têm que se ir aprofundando e, portanto, era importante envolver mais os diretores de serviço. É importante. Este centro hospitalar, a maior parte dos serviços tem internato e é indispensável um envolvimento progressivo nos diretores de serviço, quer na participação das jornadas, quer na preparação dos internos ou dos recém-especialistas que vêm fazer apresentações. Nós não fugimos a um modelo que eu acho que tem um defeito importante, que é a exaustão e a obsessão pela exaustão. Temos tempos muito ocupados, à boa maneira portuguesa, temos sempre alguns atrasos. Ficava uma sugestão, que não é mais do que isso, de que não nos preocupássemos tanto com a exaustão e mais com espaços de discussão e de discussão. E aqui até se conseguiu, penso que em grande parte, eu não assisti às restantes discussões, discussão do que é a nossa atividade prática no centro hospitalar. Como é que isto se traduz, nomeadamente, uma mensagem que penso eu que ficou é: para que a questão das infecções seja bem lidada, é indispensável que as triagens funcionem melhor. Porque depois elas são a porta da entrada do doente. Aqui andamos todos à volta da infecção, da sepsis, da infecção pediátrica, de tudo. E é indispensável que façamos a formação, que é uma coisa que não tem tido grande tradição, a formação dos médicos que prestam serviço na triagem. Pronto, eu da minha parte não tinha mais nada, para além de dar os parabéns, desde logo pelo esforço que cada um fez a sua apresentação. As apresentações são sempre extremadamente úteis para quem as faz na preparação. Procura-se que sejam úteis para todos. Acho que nós, os diretores de serviço, tínhamos uma responsabilidade grande, que é alertar as apresentações para o universo a que elas se dirigem. Eu já estive em congressos que a apresentação é a mesma para especialistas e para médicos de família e enfermeiros. A apresentação é a mesma, isso é um absurdo. Nós temos que dirigir as apresentações para quem ouve e para a diversidade de quem ouve. E pronto, não monopolizo mais e abro a discussão a quem quiser fazer algum comentário, alguma intervenção, nomeadamente o Dr. Miguel Cunha, que também faz parte da coordenação da mesa. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Então, é só para dizer que eu estou aqui porque o Dr. Eurico Gaspar não pôde vir e pediu uma última hora para eu vir cá, mas pronto, de qualquer forma, parece bem ele dizer qualquer coisa, não é? E em relação a isso, o que é que eu queria dizer? Pronto, em relação a isso, quer dizer que a antibiótico-terapia nas crianças tem a ver muito com uma coisa que é com a febre. E a febre é uma coisa fantástica, porque apesar de nas crianças, hoje em dia, com a quantidade de vacinas que já fazem parte do Plano Nacional de Vacinas, que são obrigatórias, portanto, e quase todas as crianças fazem, e que tornaram a gravidade de um quadro febril em termos de poder ser uma infecção bacteriana grave muito menos provável. Nos últimos 20 ou 30 anos, a probabilidade de uma criança que tem febre maior que 39 ter uma infecção grave aproxima-se de zero. Mas aproxima-se mesmo de zero. Não é zero, é verdade, não é zero. Mas é muito baixo. Pronto. Paradoxalmente, os pais preocupam-se hoje em dia 1000 vezes mais com a febre do que se preocupavam há 20 anos atrás. É claro. Porque isto tem vários fatores, tem várias razões.
Nomeadamente que os pais hoje em dia só têm uma criancinha, não é? Não tem, é aquela o foco principal da preocupação e, portanto, qualquer coisa, qualquer febrezinha, tem de se ir para o médico para perceber onde é que vem a febre, porque a febre vem de algum lado, tem de vir de algum lado, e vem, e a realidade é que vem, mas hoje em dia, felizmente, normalmente vem de um vírus, de uma infecção por um vírus. O Dr. Paulo referiu ali que um dos fatores de gravidade é a febre elevada. Na minha perspectiva, não é a febre elevada, não é um fator de gravidade da febre. A maior parte das crianças hoje em dia que têm 39 graus têm um vírus só. 90%, mais de 90% das crianças. Eu costumo dizer isto aos pais. Ter febre elevada por si só não é sinal de gravidade. O que é sinal de gravidade é os sintomas associados à febre. E os sintomas associados à febre que nos indicam gravidade é prostração, mas não é prostração quando estão com 40 graus de febre. Com 40 graus de febre, claro, há alguns que mesmo com 40 graus de febre não param quietos. Esses estão porreiros, de certeza, não têm nada de grave, não é? Mas há outros que têm 40 graus de febre e que estão caídos. Mas depois a gente põe no supositório, dá-lhe o Benuron, o xarope, e passado meia hora começam aos pulos, aos saltos. Esses também não devem ter nada de grave, está bem? Portanto, a prostração que nos preocupa é a prostração que é associada, que não passa quando a febre baixa, está bem? Pronto, é claro que se a febre não baixa, também ficamos preocupados, que é também um indicador de gravidade, que o Paulo não falou, que é o não baixar a febre. Mas também, na maior parte dos miúdos que a febre não baixa facilmente, também não tem uma infecção grave. É por outras razões, tem a ver com, inerentes a eles próprios, não tem a ver com a gravidade da febre. Sinais há um sintoma muito importante nas crianças, que é o gemido. O gemido, que é uma respiração que é uma respiração mais ou menos assim, constante. Às vezes também é outro sinal que surge quando os miúdos estão com febre elevada. Bem, nesse caso também, se o gemido é só por causa da febre elevada, quando a febre baixa o gemido passa, e esse gemido não é preocupante. Agora, o gemido que se mantém quando a febre baixa, e portanto, os sinais de gravidade que se mantêm quando a febre baixa, esses sim é que nos preocupam. Pronto, basicamente era isto que eu queria dizer, para não estar a dizer nada, não é? Pronto, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta mais específica. Sim. Referiste que o micro-organismo mais expectável, pronto, não sendo um meningococo, seria um pneumococo, e vocês fazem vancomicina e ceftriaxone. Pronto, eu não sei se de facto isso ainda estão a fazer assim. Pronto, foi uma luta com os adultos, porque de facto as guidelines americanas conduzem-nos a esse tratamento, mas nós em Portugal não temos pneumococos resistentes e, portanto, já conseguimos, digamos, que banir isso da prática dos adultos. Agora, eu não sei se de facto, se é verdade, também não têm tido muitas, porque a vancomicina é um dos antibióticos que é validado, e eu não me lembro de ter validado, só me lembro este ano numa criança, e não foi por esse motivo. Mas ainda continuam a usar a vancomicina associada ao ceftriaxone nas meningites? Tens alguma ideia? Porque foi o tratamento que ele preconizou, e sei que nas guidelines americanas de facto é... Pronto, é assim, realmente a introdução da vancomicina na terapêutica das meningites pneumocócicas, ou na suspeita de meningite pneumocócica, no início da meningite, quando suspeitaram de meningite pneumocócica, realmente veio de há uns anos atrás, e aqui não havia estudos também praticamente de sensibilidade dos pneumococos à vancomicina. Eu confesso que não sei exatamente se mantêm esses guidelines. Na altura foram implementados, não sei se já foram retirados. Que estão a ser revistos os protocolos. Eu penso que estão a ser revistos, e realmente não faz muito sentido. Os que estão ainda em vigor mantém-se essa indicação. Mas realmente também acho que não faz muito sentido, uma vez que não há resistências significativas, estar a utilizar a vancomicina. Já agora, o Nelson fez questão de que eu referisse aqui uma coisa. Pronto, nós andamos muitos anos a bater, não se fazem zaragatoas,
Portanto, é um mau método, provavelmente vamos apanhar os bichos, os micro-organismos colonizantes da pele e, portanto, só vai ser um elemento confundidor num tratamento. Agora, com este ressurgir destes micro-organismos multiresistentes, voltamos nós a dizer que tem que se colher zaragatoas. Mas as zaragatoas que devem ser colhidas, e há bocado quando falaste das feridas, penso que foi a Ana que falou das feridas e não fazer zaragatoas das feridas, agora voltamos a dizer que não é bem assim. Fazer zaragatoas das feridas é uma das indicações da norma do MRSA e das KPCs, não para tratar, mas porque são de facto um foco de colonização de um doente e, portanto, se estiverem aí presentes, os doentes têm que ser isolados. Portanto, era só isso que eu queria referir. É para fazer zaragatoas das feridas, não para servir como tratamento, porque uma ferida deve ser tratada se de facto tiver sinais de infecção e não deve ser com base nessa colonização, mas devem ser feitas porque de facto são um foco de colonização destes multiresistentes e que, portanto, também são um foco de mais fácil transmissão, porque está muito à superfície e, portanto, esses doentes devem ser rastreados e devem ser isolados se de facto forem positivos. Eu queria só aproveitar, porque nunca resisto a estas coisas, que eu acho que o mais importante que nós temos a fazer na formação dos internos, e esse é um dos perigos atuais, os internos, principalmente, têm que aprender a pensar. Nós estamos a formatar uma medicina que é toda baseada em fluxogramas, em guidelines, e depois, os mais velhos, eu sou do tempo que na neutropenia severa com febre se escalava os antibióticos, não se desescalava. E, portanto, já passei por uma estratégia e por outra. O que é importante é como as zaragatoas que se fazem e não se fazem, é como todo um conjunto de atitudes. Então, se formos para a nutrição, em pediatria, para todo um conjunto de recomendações na medicina, que têm modas que voltam para trás, que vão para a frente, mas principalmente é bom que nós não nos agarremos à norma rígida e não desistamos de formar internos, futuros especialistas, que não abdiquem da capacidade de pensar pela cabeça deles. Porque depois as modas mudam e o fluxograma mudou, ou as recomendações mudaram. E o pensar sobre as coisas pelo menos o que eu tento no meu serviço e em todos os internos que passam pelo serviço, é ajudá-los, ensiná-los a pensar, não é a não respeitar as recomendações e as normas, mas é a refletir sobre elas e não as transformar em dogmas, porque os dogmas mudam com uma facilidade relativamente grande. Só dizer, nomeadamente a profilaxia antibiótica na neutropenia severa. De repente, apercebemos que já a maioria dos hospitais do mundo não faz na indução das leucemias agudas nem nos transplantes profilaxia antibiótica. O que é uma coisa que há uns anos era completamente impensável. Percebendo também eu os hospitais que ainda a fazem. Porque não é fácil dizer que aquilo que se fez durante tantos anos agora é proibido. Não é? Eu acho que temos a abertura para ir vendo que as coisas não podem ser rígidas e refletir sobre elas. E estas jornadas devem, na minha opinião, ter sempre esse objetivo. Não é? Ajudar os médicos, independentemente de serem de ortopedia ou de medicina interna ou de pediatria ou de hematologia, a raciocinar sobre as coisas e depois a aplicar isso no futuro da sua atividade.